Alguém tá me vendo? Pera. Deixa eu ver se o doutor já entrou. Boa noite, Mi. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui se o doutor já entrou. Gente, vai mandando sua pergunta aí pra gente. Oi? Esperando só o doutor entrar. Tá. Mas pode ir mandando as perguntas. Te chamei, doutor. Vai, agora vai. Olá! Oi, Gente, doutor. gente, boa noite! Tô com cabelo de centro cirúrgico, pessoal, desculpa. É? Ah, doutor, eu queria te agradecer mesmo essa disponibilidade de Ai, tô de conversar máscara comigo. ainda. Obrigada, de coração. Obrigado você pela oportunidade, pelo espaço, pela parceria, principalmente. Você é Verdade. maravilhosa, parabéns pelo trabalho, inclusive. Olha, eu separei algumas perguntas aqui, tá? Algumas Ah, perguntas que eu fiz qual, também para qual, qual, qual que é o tema da live? Eu tô meio perdido. o Down. Ah, não acredito, jura? Aham. Doutor João, meu querido primo, um abraço. Doutor João é maravilhoso também. Maravilhoso, Então, troquei até umas figurinhas com ele outro dia. ele é maravilhoso. Doutor, E então ele é vou meu começar. primo, você sabia disso? É seu primo mesmo? Ele é meu primo real, eu sou lá de Alagoas, né? Oh, que legal! Não sabia. Que legal. Verdade. Doutor, Um então hoje abraço, primo. vou fazer umas perguntas para você. Eu fiz para o doutor Tá. Marcelo também, é legal ver esse ponto de vista, né, de, de profissionais. Mas assim, para quem caiu de paraquedas agora, o que que é a doença piloidal? O que que é o cisplaridal? Essa é a pergunta para mim? Sim. Então, a cisplaridal é uma doença que acomete a região do cofrinho, né? Na verdade, nada mais é do que uma coleção cística que é formada basicamente por células pilosas, né? Então, assim, a definição que traz o nome é que é um ninho de pelos, na verdade, né? Mas, na verdade, não necessariamente tem pelos dentro desse cisto. Mas é basicamente uma coleção que fica ali entre as nádegas, na região em cima do cóccix, que produz muitas vezes células pilosas, tem às vezes inclusive outros tipos de células envolvidos e que com traumas locais acaba inflamando, infectando e dando problema para o indivíduo que é portador dessa doença. Inclusive, Sim. estou preocupado com o meu cabelo aqui, que tá um negócio horrível, o povo vai achar que eu sou maluco. Ô, doutor, e tem outro assunto que você domina muito bem, que é a obesidade. E o que que está ligado entre cispilonidal e obesidade? Tem algum fator que possa, assim, né, vir à tona o cisto ou não? Eu acho que esse assunto é um assunto bem complexo, porque muitas pessoas têm a tendência de achar que o cisto piramidal é uma doença que surge assim por causa específica. Hoje em dia a gente não tem ainda uma definição que crave e diga assim, olha, isso causa cisto piramidal. Mas a gente sabe que existem fatores de risco para que a doença fique mais grave e para que a doença surja. Isso, isso falando propriamente da obesidade, é um grave fator de risco, principalmente porque a obesidade
ao meu ponto de vista, é uma doença que cursa com distúrbios hormonais um pouco mais graves, tanto é que a gente percebe que as pessoas que são obesas costumam ter mais pelos, por exemplo, Uhum. e pelo fato de que essa doença, o sobrepeso em cima ali da região do cofrinho, faz com que você gere mais traumas em cima do cisto. Então, o que é que vai acontecer nas pessoas obesas? O cisto tem mais chance de infectar, o cisto costuma incomodar mais, o cisto costuma recidivar mais. Então, realmente, a obesidade é uma doença que agrava o cisto piramidal. Não necessariamente está relacionado com o fato dele surgir ou não surgir, mas a gente Uhum. observa realmente mais nos pacientes obesos e com mais gravidade, inclusive. Sim. Outro fator que a gente vê muito em literatura ou em posts assim de médicos é a questão de tipo, ele só vinha até os 40 anos, depois dos 40 anos ele não surge mais. Isso é verdade. Eu tenho um cisto há 37, tenho 37, vamos supor, e há 40 anos ele vai parar de me incomodar, ele não vai ser mais crônico. Isso é possível ou não? Não, não, o cisto por si só ele vai existir lá, né? O que acontece o que acontece ao meu ver muitas vezes é que o paciente que tem um cisto piramidal ele vai ficando mais velho, normalmente ele tem uma baixa, mais uma vez na questão hormonal, então muitas vezes ele acaba tendo menos produção de estímulo piloso, etc. Mas no caso para a purificação, que acontece no paciente mais jovem, né, de criar pelo, nascer pelo, etc, etc. Mas o cisto uma vez que você é portador, ela é uma doença crônica e você tem que tratar, né, até porque ela tem esse risco de infectar e etc. Sim, não tem para onde fugir, né, doutor? Não tem pra onde. Infelizmente não tem pra onde. Seria ótimo que tivesse como Falo que a gente resolver vai esses eventos. Sumiu. A gente não vai por amor, a gente vai pela dor, né, doutor? Porque, assim, eu, por exemplo, como paciente, prolonguei 4 anos nessa, vai melhorar, aí passa e você acha que não tem mais nada, e sumiu e não sumiu, e é uma bomba relógio, né? Porque vai voltando pior, 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 e quando você vê, você já tá num estágio assim que você não aguenta, né? Eu quase desmaiei de dor de tanto. O abscesso era tão grande, tão assim, incômodo que foi bem tenso. Aí eu decidi operar. Nossa, você sabe que Casa de Ferreira espeto de pau, né? Você tá falando uma coisa bem engraçada, que é essa coisa da pessoa achar que não vai ter mais, que aquilo ali foi uma coisa esporádica e acabou. Eu tenho um exemplo de um sócio meu que tem, insisto, e ele teve uma vez a inflamação e falou assim, olha, não é possível, vai acabar, sumiu. Aí recidivou, aí teve que parar de trabalhar. Enfim, o cisplendal realmente é uma coisa, é um bicho de sete cabeças, né? E eu até brinco que a doença uma doença traiçoeira, né? Porque eu tenho uma história bem engraçada para contar sobre isso, que eu tive um paciente que ele veio para mim, primeira história de abscesso, um abscesso grande, ele teve inclusive, ele já tinha incomodado outras vezes, e aí eu falei, olha, teu caso é um caso para operar, etc, etc. E ele ficou enrolando, ele vinha no consultório, ele tomava antibiótico, enrolava, ele viajou para Tailândia, onde foi que infectou esse cisto. Cara, numa ilha deserta da Tailândia. Aí o que aconteceu? Fizeram uma cirurgia tradicional com o cisto infectado, olha o naco nas costas dele, que ele voltou cicatrizando. Que não era nem o cenário ideal, né? Operar em cenário de urgência, a gente fala que se esconder o cenário de urgência é drenagem, né? Quando está infectado, obsedado, a gente drena o abscesso e pronto. O pessoal lá fez um mega talho nas costas dele, assim, demorou mais de ano para fechar. E, e foi o caso, né? Ele chegou assim e falou, poxa, doutor, por que você não me avisou que ia infectar lá? Eu falei, meu Deus. Não tem como, né? A gente tá E rindo, nessa. mas é de desgosto. Sim, com certeza, porque eu já passei por isso. Ô, doutor, mas e a drenagem? Tem muita gente que acha que faz a drenagem e resolve. Em alguns casos, assim, pode ser que resolva, mas em outros, a grande maioria não, né? Olha, eu vou te falar qual que é a minha experiência em relação à drenagem. O que eu costumo fazer? Quando o paciente tem um abscesso local, e o que é um abscesso local? Assim, é uma coisa que assim, a literatura não é muito conceitual quando a gente vê esse esplonidal. A gente pega uma literatura é, de um país, fala uma coisa, até mesmo a nomenclatura da doença vai mudando. Mas o que eu gosto de chamar de abscesso local é aquele abscesso que está bem em cima do trato sinusal, que é aquele pontinho onde o pelo incrusta, né? Que a gente não sabe como incrustou, a gente não sabe se caiu o pelo, se foi porque ficou sentado muito tempo em posição. A gente faz várias suposições.
acha que é genético, tem um monte de coisa que a gente pensa, né? Mas o que a gente sabe é que quando aquele abscesso surge ali em cima daquele trato sinusal, o que não é comum, tá? Normalmente o abscesso do cisto pilonidal, ele vai mais para um lado da nádega, vai mais para um lado, mais para o outro, mais para cima. Não é bem em cima do cisto propriamente dito, mas quando o abscesso é bem em cima do cisto assim, muitas vezes eu gosto de, além de drenar, curetar. E onde eu faço isso? Centro cirúrgico. Sedado, dormindo, então eu abro aquele abscesso, cureto para cima, para baixo, curetar é raspar no caso, né? Raspa e deixa, porque vai ter que ter uma cicatrização por segunda intenção, ou seja, por naturalidade de uma forma ou de outra. Esses casos têm um índice de cura relativamente bom aí na primeira drenagem. Inclusive, eu tenho uns 2 ou 3 pacientes recentes que eu mandei para ressonância e tem sumido cisto. Mas não é comum. No cenário de urgência mesmo, está abscedado, você tem que drenar e fazer o controle com o exame de imagem e ver se aquele cisto está lá e normalmente está. Sim, doutor. E assim, eu acho que a gente recebe muita mensagem em relação a isso, e eu também falo como paciente, porque assim, eu faço várias cirurgias, mas eu não faço mais uma drenagem porque me drenaram sem anestesia, então assim, foi um trauma mesmo. Eu fiquei 3 dias sem dormir, pensando na dor que eu senti, que já era uma dor muito forte e ainda, né, bom, enfim, já passou, é como tirar mesmo a dor pela mão, mas foi um trauma, assim, sabe? E eu acho muito legal quem leva para o bloco cirúrgico para poder fazer isso da melhor forma para o paciente, né? Eu não dreno em consultório, assim, né? Eu não digo nunca, diga nunca, porque às vezes chega aquele paciente que, enfim, não tem um plano de saúde, porque eu basicamente atendo plano de saúde, né? Eu tenho até uma predileção que o paciente não venha particular para mim. Desculpa, os cachorros latindo, eles estão brigando com os cachorros do vizinho. É, eu tenho até uma predileção que o paciente não venha particular para mim, né? Porque é sempre um custo a internação, é sempre um custo as coisas. Às vezes eu não me sinto tão bem assim de ficar cobrando e tudo. Mas, então, meu perfil de paciente que chega até mim é um paciente com plano. Então, normalmente eu levo esse paciente para o centro cirúrgico, faço uma drenagem com anestesia, pelo menos com a sedação e o que não é comum. Normalmente eu faço anestesia mesmo. E vai super bem, né? Porque o paciente não sente, a dor no outro dia é muito melhor, a analgesia com a raca, a anestesia às vezes vai super bem. Então, para o paciente é muito mais confortável fazer uma drenagem centro cirúrgico. Claro, o paciente tem, às vezes, uma resistência de drenar. Eu, graças a Deus, hoje, por eu tratar muito doença pilonidal, às vezes o paciente já vem para mim com a ideia, poxa, eu estou indo no cara que mais trata doença pilonidal, então o que ele falar, tá falado. Mas há uns 2, 3 anos, quando começou mesmo assim, o pessoal aparecer com cisto pilonidal para mim, o pessoal fica lá, tem que ir para o centro cirúrgico mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, olha, vai doer pra caramba. E dói, hein? E como dói. Dói, doutor. E outra questão em relação à drenagem, doutor, eu fiz até essa pergunta para o doutor Marcelo. Quando o abscesso ali, ele drena espontaneamente, é necessário o paciente ir numa emergência ou ele pode lidar com isso em casa mesmo e agendar uma consulta com um prócto, enfim? Essa pergunta é capciosa, hein? É porque, é porque é uma pergunta difícil de responder essa. Se você parar Aham, para pensar, quando a gente pensa conceitualmente, quando a gente fala em abscesso, a gente até tem uma lenda na medicina que diz assim, né? Abscesso drenado é abscesso tratado. Mas quando o abscesso drena espontaneamente, não necessariamente aquele pus saiu totalmente. Então, o ideal, um mundo ideal, né? A gente está falando do mundo onde todas as pessoas têm acesso à saúde, o SUS é maravilhoso, os planos de saúde são ótimos, não tem Covid, né? Então, esse é um cenário ideal. Vai no pronto-socorro. Vai no pronto-socorro, porque tem que ver se aquele abscesso foi totalmente drenado. Tem que ver se não tem infecção na pele ao redor, que a gente chama de celulite, que vai precisar de antibiótico. Mas, de maneira geral, quando o abscesso drenou e foi bem drenado, ele está resolvido. Costuma uhum. melhorar bem. Então, uma pergunta difícil de responder, mas o ideal é ser de pronto-socorro. Tudo bem. E assim, doutor, e esse abscesso tem risco de virar uma sepse, alguma coisa assim bem complicada? Ou. Toda lesão cutânea com pus tem chance de uma infecção mais grave, né? Então, existe sim risco. Existem relatos, eu nunca vi particularmente, tá? Relatos na literatura de infecções graves
se alastraram para períneo, se alastraram, tomaram conta de um lado da nádega. Você teve que fazer grandes debridamentos, mas é bem raro, porque como é uma região muito superficial, não costuma ser um processo profundo, a menos quando ele Uhum. migra muito para um lado da nádega, costuma ter uma drenagem espontânea, mesmo com todo o sofrimento do planeta que você sabe que tem, né? Então é raro ter uma infecção muito grave. Sim. E doutor, nessa pegada, eu vi a sua live com o doutor Marcelo e eu achei sensacional, como eu tinha te dito. Eu Ele esperei é muito tempo maravilhoso, né? uma live assim. Sou fã dele. E assim, vocês dois meio que concordaram que não fazem a técnica aberta durante um bom tempo, né? E eu queria saber o que te despertou em ir para novos ares, despertar novos conhecimentos, né, em relação ao tratamento menos invasivo. Olha, eu, eu gosto de tratamento minimamente vazio para tudo. Então eu sou um experimentador, né? Eu falo, eu gosto muito de experimentar tudo que eu aprendo. Então, quando eu aprendi com o Dr. Matheus a fazer Matheus Rota, eu aprendi a fazer com ele é maravilhoso, inclusive. Aprendi com ele a fazer, enfim, uma série de coisas que eu passei um período com ele. Eu falei, nossa, eu preciso me aprofundar nisso. E aí fui tentando em contato com o pessoal da Itália, trocando figurinha, e fui desenvolvendo minha própria expertise no assunto, né? Eu até falo que, eu até falei na live do Dr. Marcelo, inclusive, que a opinião do especialista é a menos relevante para a literatura médica, né? Mas é uma coisa muito importante quando a gente vai falar de uma doença, porque eu te digo com certeza, quando eu operei meu quarto, quinto, sexto, décimo cisto pilonidal, por exemplo, por laser, não é a mesma Uhum. técnica que eu uso hoje com quase 100 cirurgias minimamente invasivas, né? Sim. Então, a gente vai se aprimorando, a gente vai entendendo a doença, a gente vai entendendo os trajetos das fístulas, entendendo como que o cisto comporta, a gente vai aprendendo a analisar melhor as ressonâncias, entender quando aquela ressonância tem um trajeto lateral, aquele cisto tem um trajeto lateral, quando que a gente tem que explorar com a videonavegação, quando que a gente precisa fazer dois orifícios para navegar. Então são coisas que eu fui aprimorando aos poucos. Eu vejo até pouca gente falando na literatura, às vezes, quando você vai fazer o episídeo, por exemplo. Fazer um orifício para drenagem do soro, né? Porque do soro ou da glicina, depende de quem vai fazer, né? Às vezes aquele tecido fica muito encharcado. Então, por exemplo, no começo eu fazia navegação por um orifício só. Hoje, raramente eu faço. Então, quando o cisto é muito pequeno, raramente eu faço episite hoje, porque às vezes o furo do episite fica muito maior do que o tamanho do cisto, então o laser vai super bem para esse caso. Então é aquela coisa que ainda tem muita coisa para estudar, mas que o meu propósito foi trabalhar com cirurgia minimamente invasiva. Isso é a mesma coisa veio para hemorroida, quando eu aprendi a fazer laser, aprendi a fazer THD, aprendi a fazer PTH, são técnicas mais modernas para hemorroida, mesma coisa para fístula perianal, apesar de que mesmo para fístula perianal, depois de alguns anos aí com muita fístula, a gente vê que hoje ainda é técnica tradicional, infelizmente, para mim ainda é melhor, mas no cisto pilonidal eu acho que depois de tanta cirurgia que eu vi, de tão bons resultados, você tem uma ideia hoje, no meu trabalho, minha casuística hoje, eu tenho analisado, né? Claro que, como eu falei para o Marcelo, infelizmente é uma doença crônica. Então eu não posso ter minha foto de hoje, né? Eu não posso analisar qual que é o meu percentual de recidiva hoje. Eu tenho que pegar esse meu grupo de pacientes que eu tenho hoje e analisar daqui a 2 anos. Ou, por exemplo, o paciente que eu operei esse mês, eu vejo daqui a 2 anos. Vou ligar para Uhum. ele, vou ver com ele o que está acontecendo. E aí que eu vou pensar, olha, tá tudo bem, vamos fazer um exame de imagem controle, tá tudo maravilhoso. Mas hoje, quando eu jogo na minha tabela de estatística hoje, minha recidiva na técnica que eu tenho mais feito, que é meio que fazer vídeo, o episite com o laser, eu estou com 6,5% de recidiva, que está abaixo da literatura. Mas é o que eu estou falando, tem que esperar um pouco mais de tempo para a gente consagrar esse número aí. Ou se vai até ser menos, né? Porque está crescendo o N e não estou tendo recidivas mais. Os cistos que recidivaram meus, inclusive, eram todos cistos gigantes ou birrecidivados. Uhum. Então, é,
a expertise que vai levando à prática da boa medicina, né? E a gente espera que isso aí venha evoluindo com o passar dos anos. É verdade, doutor. E assim, só para a galera entender um pouco, qual é a diferença do laser, o Exit, e se os dois juntos, tipo, dá uma chance maior de cura? Tem como explicar assim, doutor? Bom, basicamente eu vou dar uma resumida, tá? O Episite é a técnica que a gente pega um aparelho de vídeo, olha por dentro e queima com eletrocautério o cisto por dentro depois de curetar ele. A gente aí garante que não existam mais resíduos ali dentro e garante que você não tenha mais pelos e, enfim, traz uma segurança visual para quem está operando. O laser é uma cirurgia que a gente não vê por dentro. Então, obviamente, parece uma técnica menos segura. Eu concordo com isso quando a gente joga isso para cistos grandes. Sim, por exemplo, um cisto maior que 2 centímetros, que a gente vê a ressonância, a gente percebe que tem coisa por dentro do cisto. Eu acho que não é o mais indicado você fazer um laser isolado ali. Então, o laser é uma técnica que a gente usa um aparelho de laser de diodo que ele queima radialmente e, digamos assim, precisamente a região ao redor e destrói a parede do cisto. Então, assim, uma técnica e a outra não necessariamente são deletérias. Eu vou escolher uma ou outra. Por que eu gosto Uhum. de usar as duas técnicas? Porque isso eu já fiz, como eu já fiz muito, eu percebo visualmente e vejo no pós-operatório também. Quando eu queimo com o Episit, com o aparelho, o eletrocautério do Episit, qual é a sensação que eu tenho visual? Eu tenho a sensação, eu tenho inclusive muita foto disso, muita foto disso. Que a distribuição radial do Episit é muito grande, então a gente vê grandes queimaduras no paciente. Então já vi pacientes que voltaram com muita dor no pós-operatório, por quê? Porque queima a pele. O laser Uhum. não, ele tem uma penetrância menor nos tecidos radialmente, ele queima bem precisamente os tecidos onde ele passa, fica uma carapaça negra e mesmo em volta da pele não dá nem ali 1,5 cm de queimadura radial, 1 centímetro e meio. Então fica preto onde o laser queima. Então a gente chama isso de queimadura de terceiro grau. Então, onde o laser passa, ele faz uma queimadura de terceiro grau. E como ele é um pouco, a distribuição dos raios de energia é mais precisa, o que acontece? Queima menos. Então, eu percebo isso na minha vivência, com frequência, que o laser tem um pós-operatório mais confortável do que o Episit. E eu faço, como eu falei, eu uso bastante laser, uso bastante Episit e uso bastante só laser. Eu só os dois juntos. Então, eu gosto muito de fazer as duas juntas por um conforto de pós-operatório e porque na minha casuística hoje, o Episit tem 2% a mais de recidivo do que na minha técnica combinada. Mas, mais uma vez, muito precoce para a gente analisar isso aí profundamente. Sim. E, doutor, até uma pergunta pessoal agora que eu me recordei assim. Eu Sou fiz de Ares. duas marcializações e uma aberta. E na última eu senti muita sensação de queimado. Eu tomava banho e eu pulava dentro do chuveiro porque era uma dor insuportável. Isso é por conta do bisturi elétrico ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É a sensação do bisturi elétrico, né? Como eu falei, o bisturi elétrico, quando a gente cauteriza lá, ele faz uma distribuição radial bem grande, que dá uma sensação de queimado mesmo. Caramba. Eu senti bastante. Doutor, e eu estava lendo o trabalho que você fez, né? E eu queria saber um pouco mais sobre isso, qual que é o objetivo desse trabalho em relação à doença pulmonar que você fez, de comparar, né, as técnicas menos invasivas, enfim. Ah, eu te mandei o trabalho, na verdade. Está com o preview na mão. Tá bem legal esse trabalho, eu gostei, achei que ficou bacana, né? Uma pena que as revistas brasileiras, eu vou ter que traduzir, porque o pessoal aqui do Brasil não gosta muito de revisão integrativa, né? O pessoal aqui gosta mais de uma revisão de literatura, revisão sistemática, o que minha metodologia de análise não foi muito afortunada. Eu nem lembro porque eu acabei fazendo integrativo, eu acho que porque tinha uma coisa muito de uns trabalhos que eu peguei Uhum. tinha muito trabalho de enfermagem, de cuidar de ferida operatória, né? Quando eu estava estudando, eu vi que tinha muito trabalho de revisão integrativa, então eu fiz um estudo, achei bacana a metodologia científica dos trabalhos, achei que estava bem apropriado para o tema, né? Porque é um tema que carece muito de cuidado de enfermagem, que carece muito
tinha uma relação multidisciplinar bacana. Então, eu achei que valia a pena fazer um trabalho com uma metodologia meio híbrida aí. E aqui as revistas brasileiras que eu mandei, que foi a ABCD, a revista Colocologia, não aceitaram como integrativa, pediram para eu converter para sistemática. Mas eu entendo. Mas o objetivo do trabalho, basicamente, era ter. Primeiro, eu queria me aprofundar um pouquinho sobre algumas técnicas que eu já tinha ouvido falar, nunca tinha visto. Principalmente a de cola biológica, porque eu estava com a ideia, né? Essa coisa de ter recurso Tá. mais fácil. Eu queria. Você já viu que eu gosto de combinar as coisas, né? Então eu falei, nossa, e se eu fizer uma cola biológica com laser, com episite, vou juntar tudo, vou fazer uma salada mista e o paciente vai ficar com 0% de recidivo. Era a minha cabeça, né? Ou então vai se recuperar em uma semana e vai fechar a ferida. Ou então, será que vai parar de ter aquelas cicatrizes adoentadas? Porque é bem comum o paciente evoluir com uma cicatriz doente no pós-operatório, né? Porque é uma feridazinha média. Então as feridas se abrem, machucam, sangram, é uma tristeza. Mas o objetivo era esse, era me aprofundar um pouco mais nas outras técnicas. Aí eu conheci o fenol, que era uma coisa que eu queria saber também que se servia, uma coisa que não pegou, né? Por Por motivos que não é óbvios, assim. usado no Brasil? Não, você tem que mandar manipular, não tem procedência. É igual aquele creme de metronidazol também, tudo assim. Funciona porque é cureta, né? Você raspa lá e funciona, mas não é ele propriamente dito. Nem o ácido, por exemplo, o pessoal que tem jogado ácido também, não é isso. Uhum. A curetagem eu acho que em si é que é realmente efetiva. Mas o meu objetivo de trabalho era esse, era conhecer o que tinha na literatura, primeiramente, né? Eu queria ver se o que era bom, o que era ruim, o que dava para usar. E aí, realmente, se você vê os desfechos lá do trabalho, a gente analisa bem que o Episite é o mais difundido hoje de técnica minimamente invasiva, a cola está correndo ali bem, bem, bem por fora e o laser está surgindo aí desde 2017 no mercado, a literatura é mínima, então ninguém pode chegar e falar assim, o laser é bom, o laser é ruim, o laser é bom, o laser é ruim. O laser está começando e pelo que a gente está vendo tem um bom resultado, um bom não, um ótimo resultado, né? Porque é bom seria se a gente falasse, aproximasse só da curetagem, por exemplo. Mas a gente está vendo que o resultado do laser é praticamente idêntico ao do Episite. Nos cistos pequenos é maravilhoso. Eu vou te falar, não tem nenhum cisto com menos de 2 centímetros com recidiva com laser. Nunca Uhum. aconteceu. Então, assim, tem que ser assertivo na escolha da técnica, como eu falei, mas nem todo mundo também pode pagar pelo laser. Mas esse era o É. objetivo do trabalho. Em relação a essa questão de pagar, eu vi que você comentou com o doutor Marcelo que você solicita para os planos de saúde, né, essa possibilidade. Eu trabalho há 7 anos numa cooperativa de plano de saúde e eu vejo que, tipo assim, não é porque não é coberta que o plano não vai autorizar. A gente analisa de caso a caso e isso pode variar de autorização direta ou até mesmo de reembolso. Como que você faz isso? Assim, Olha, eu particularmente eu peço direto para o plano. Eu peço na solicitação cirúrgica. Alguns planos autorizam, por exemplo, planos que são ligados a uma empresa. Exemplo, Uhum, Porto Seguro, que é do Itaú. Metros, por exemplo. São planos que eles entendem que é deletério para eles deixar o paciente afastado. E eles vêm com bons olhos pagar esse valor aí para que o paciente não fique 3, 4, 5, 6 meses. A gente já chegou o paciente para mim, que foi operado por outros colegas, que ficou afastado um ano pelo INSS porque era realmente rasgos. Hã? eu fiquei 3 anos afastada no meu trabalho. Pois é, então acontecem essas coisas e não é porque o paciente quer, porque o negócio a cirurgia aberta é uma recuperação realmente muito difícil. E você fica dependente de outra pessoa. Não é fácil. Não É estou dizendo que verdade. a técnica de EPISIC, a técnica de laser, você não vai ficar dependente para uma troca de curativo. Mas é uma troca de curativo básica, um negócio pequeno, um negócio pontual.
Ah, doutor, vai ser 100% minha cicatrização. Eu não estou falando isso. Às vezes a cicatriz do epizite, às vezes fica amolecida, às vezes fica abrindo, às vezes não fecha. Eu tenho um caso, por exemplo, que eu fiz um laser com epizite, um cisto de 3 mil centímetros, e ele evoluiu. Ele já fiz uma ressonância controle, ele tem 4 meses de cirurgia. Ressonância controle não tem mais cisto, sumiu. Reação inflamatória cutânea é o que tem do lado da ressonância. E o paciente não fechou a ferida, eu vou ter que fechar a ferida dele agora, infelizmente. Mas aí é raro, é complicação pós-operatória, né? É má cicatrização. Sim, então é possível a gente ter uma aprovação do plano de saúde, né? Porque, até porque a gente já Possível. teve vários membros aqui que conseguiram até 90%, até bolso em relação às técnicas menos invasivas, então acho que os planos estão bem abertos a isso também. É claro que cada caso é um caso, mas eu acho que todo mundo avalia, pelo menos aqui na operadora que eu trabalho, a gente avalia essas questões mesmo, em Sim. relação ao trabalho, né? Enfim. É aquela coisa. Se não pedir, não vai ter. Se não insistir em pedir, os planos não vão mudar. É, Se não ou não, publicar trabalho, não vai ter. Se não publicar no trabalho, não vai ter o que fazer. Mas hoje, assim, até quando o plano não paga, eu dou um jeitinho e improviso, uso câmera da Uro, uso câmera da Gineco, uso Bug da Uro. E a gente vai fazendo, vai dar um jeito. Eu não opero mais técnica aberta. Normalmente eu tento o máximo possível ser o mínimo possível invasivo. Claro, se você usa um aparelho que não é feito para aquilo, acaba sendo um corte maior, acaba sendo uma coisa mais, assim, pior, né? Não é uma coisa da mesma qualidade. Mas eu não faço mais técnica tradicional, não. Nem nos recidivados. Recidivou, eu faço de novo. Porque a minha experiência é a seguinte: recidivou, quando eu faço uma ressonância, por exemplo, eu tenho um paciente com um cisto de 11 centímetros, tá? O paciente tinha um cisto de 11 centímetros, só um segundo, viu, Deb? Porque eu vou diminuir o brilho da minha câmera aqui, porque eu tô vendo que tá apitando meu celular. É um cisto de 11 centímetros, gigantesco, né? Eu operei ele a primeira vez, o cisto tinha 6 fístulas cutâneas, meu, gigantesco, parecia hidroadenite, mas tinha realmente um cisto. Operei, deu certo? Não deu, recidivou, mas o cisto foi para 4 centímetros. Então quer dizer que a técnica não foi que não deu certo, deu certo sim, parcialmente. Vamos tentar de é, novo. é verdade. A Vamos gente descobrir agora, né, se agora ficou 100%. A gente sempre bate nessa tecla, doutor, que nem sempre a recidiva é por conta da técnica, né? Envolve muitas coisas. E outra questão que a gente recebe algumas vezes, assim, a gente tem um resultado muito bom de pacientes que fizeram técnicas menos invasivas, mas a principal queixa é em relação ao orifício fechar antes da drenagem ali eu não sei como é que se fala, desculpa, tá, doutor? Faz uma Seromas? coleção, faz uma coleção do subcutâneo, faz, Como acontece. que Hoje é eu por vi aqui? veio um paciente hoje que tinha fechado e tinha uma coleçãozinha subcutânea. Só Mas eu mesmo falo, ali. calma, vamos cuidar do local, tranquilo. Daqui a um tempo a gente faz um exame de controle de novo. Fica tranquilo que vai melhorar. Aí, nesses casos, é indicado antibiótico, alguma coisa assim, ou. Hum, É aquela coisa capciosa, né, também, de ser respondida, porque é muito caso a caso. Não é uma coisa que eu faço um quadrado. Eu observo a Hum, pele, observo se está inflamado, observo se o paciente está com muita dor. Mas assim, usualmente eu acabo dando um pouco de antibiótico, sim, porque vai que ele está infectado e vai virar um abscesso, e aí ele vai pensar que recidivou. Usualmente eu acabo dando antibiótico. E nessas técnicas menos invasivas, doutor, a alta é no mesmo dia, depende do horário da cirurgia, quanto Não, eu tempo dou sempre leva? no mesmo dia. Mesmo dia. E eu sempre, não sei se você viu no meu trabalho, mas eu sempre faço anestesia geral, né? Totalmente baseado nessa pesquisa aí que eu fiz, mas uma coisa que eu observei, não sei se você viu aquela tabela que eu fiz ali, mas em todos os casos, as estatísticas que tinha altos índices de recidiva, quando eu fazia análise do trabalho, a única coisa que eu conseguia encontrar em comum era anestesia.
Então, assim, eu não sei se é anestesia, não sei se foi a técnica do cirurgião, mas como eu observei essa coisa em comum, eu acabei passando a usar anestesia geral para todas as minhas cirurgias. Eu acredito que seja porque o paciente fique mais tranquilo, acaba não tendo desconforto. E por geral, assim, eu tô falando de pelo menos um hack com a sedação muito pesada, tá? Para o paciente não se mexer, para eu poder fazer a videonavegação com muita tranquilidade. Mas local, anestesia local eu não faço. Porque se você pegar trabalho por trabalho ali, esmiuçar a leitura, você vê que os que vão com anestesia local teve muito mais recidiva. E eu acho que não é pela anestesia em si, lógico. É muito mais pela dificuldade cirúrgica do paciente se mexendo, aquele desconforto. Nunca pega 100% anestesia, você está mexendo no osso ali praticamente. Pergunta que a gente recebe bastante é sobre cirurgia em consultório. Não é possível, isso não dá, né? Não, é possível. É bem possível, né? Tanto que a gente, você leu aquele trabalho lá, quando a gente esmiuça as meta-análises que eu coloquei naquele trabalho, a gente pega muito trabalho, principalmente dos pacientes que fazem fenol, né? Que é uma técnica mais tranquila, que você abre ali, tira um cortinho, dá uma raspadinha e tampa com fenol. O índice de sucesso é muito menor. Você pode fazer? Pode fazer. Mas saiba, você vai sofrer, porque não é a mesma coisa. Vai sofrer na anestesia local. E além de sofrer, você vai estar sujeito a uma recidiva muito maior. Então, vale a pena? Eu não faço. Sim, sim, é verdade, doutor. E assim, doutor, qual que é, o tempo médio de cicatrização nas cirurgias que você faz? Chega a demorar um mês? Ou isso Três é relativa semanas a um mês e meio é a média. à média? É cicatrização, a gente está falando de cicatrização, né? Fechar o orifício. Isso. Mas voltar às atividades básicas, ó, minuto. Eu já tive paciente que, claro, não ouçam isso todos que estão ouvindo, mas eu já tive paciente, cisto pequeno, 1,2 centímetros, técnica laser, foi jogar bola depois porque tinha um campeonato. Ele era atleta, tá? Não foi porque eu liberei, mas ele foi jogar bola 3 dias depois. E, doutor, eu vi que você recomenda mais a ressonância magnética para verificar ali o tamanho do cisto, enfim, a extensão, do que a ultrassom. Seria mesmo o exame mais adequado? Olha, é aquela coisa, né? A gente tem que jogar com. Vou dar essa resposta de duas formas. A gente joga com o que tem. Eu tenho acesso à ressonância facilmente, né? Eu estou em São Paulo, toda esquina tem uma máquina de ressonância, por assim dizer. Então, assim, os pacientes que entram hoje no meu estudo, como eu estou fazendo um estudo, tudo é protocolado, a anestesia tem que ser geral, ressonância tem que ser feita, o tamanho do cisto tem que ser catalogado, a existência de fístula cutânea, não existência de fístula cutânea. Então, assim, tudo é muito protocolado. A ressonância é obrigatória? Não. De forma alguma. Um cirurgião experiente, que ele conhece ali a região, sabe como que funciona, pode operar tranquilamente sem uma ressonância, usando ultrassom, por exemplo. Mas eu, particularmente, eu gosto da ressonância pelo aquele 1%, sabe? Porque aquele 1% é vagabundo, como eu falei para o doutor Marcelo, né? Já tive uma paciente que eu acabei flagrando hidradente supurativo pela ressonância, porque eu não examinei o períneo. Até porque a gente não examina períneo quando vai examinar cisto pleural. A gente examina o cofrinho, né? Então, às vezes a fístula tem. O cisto tem umas fístulas laterais, que a ressonância flagra, que aí eu vou navegar por ela. É 1%, é um, dois, três pacientes que aparecem com isso aí. Mas aí a gente está falando da medicina do 1%. A Sim. 99% dos pacientes não vão precisar disso. Eu faço dessa forma porque é mais seguro para o paciente, é um excesso de zelo e porque para mim é protocolar. É. E você sabe, doutor, que assim, até por conta dessas minhas recidivas, até a coluna eu tive que fazer para descartar algumas doenças, tipo doença de Crohn, alguma coisa assim que pudesse estar causando o meu cisto. Então, assim, é, é,
é necessário ir num profissional, né, num especialista mesmo, para diagnosticar o cisto piloidal. Sim, com certeza. Eu acho que é como eu te falei, quando eu operei meu primeiro cisto pilonidal, meu quinto cisto pilonidal, meu décimo cisto pilonidal, é totalmente diferente de hoje. Eu vejo cisto pilonidal toda semana, 5, 6, 7, 8 vezes por semana. É totalmente diferente quando a pessoa tem experiência com a doença. Eu vou te falar, sem dúvida alguma. Eu acho que tem que procurar um centro especializado. Inclusive, é uma ideia minha, que mais pra frente eu vou abrir um centro especializado. Tanto que surgiu assim a ideia do Pilonidal Center, né? Aquele portal que eu fiz. Foi meu hobby da pandemia, né? Fechou o consultório, eu falei, vou fazer alguma coisa. Aí abri um site de bariátrica, abri um Ficou site de maravilhoso, cisto. ficou Ficou sensacional. legal. Ai, Sério, que bom quem que você gostou. visite, porque tem muitas informações assim sensacionais no site, doutor. Você Que fez tudo legal. catalogado bem legal. Eu que fiz, web designer. Multifuncional. Eu acompanhei um pouquinho, né, doutor? Assim, por fora, não Muito, você é maravilhosa. Eu pedi dicas, perguntei pra caramba. Enchi teu saco pra caralho. Aliás, eu encho teu saco pra caramba. tô E, lá vigiando, tá? Pode deixar. E e doutor, agora que você vai colaborar mesmo, eu quero aí ver essa força total agora eu desse tô lá portal, fora. porque a ideia é que ele vá ficando mais acurado, vai ficar colaborando mais. A gente quer mais pra frente, eu tenho mais pra frente a ideia de tentar fazer algum estudo com depilação a laser relacionado ao cisplatinal, fazer uma pesquisa de fato, assim, né? Porque as pesquisas são muito divergentes, sem protocolo, como eu tô falando, é tudo muito feito lá nas coxas, né? Então, até você vai me perguntar com certeza a questão do laser, eu recomendo sim que faça depilação se puder, mas eu só considero depilação a laser se fizer 10 sessões, se não quiser, pra mim não conta. Doutor, isso que eu ia te perguntar agora, porque assim, tiveram várias questões em relação a isso. Quando eu estava no processo de cicatrização, o meu médico indicou que eu fosse numa clínica, até num dermatologista conhecido dele, que pudesse fazer esse laser a mim, porque ele achava que aqueles pelos que nasciam ali perto pudessem estar causando a minha mesma recidiva, né? E aí eu fui em um, fui em dois, e ninguém queria fazer a depilação laser em mim porque eu estava no processo de cicatrização, né? E aí eu queria saber quanto tempo depois de cicatrizado mesmo a gente pode fazer esse processo. E outra coisa, pacientes. A gente está aqui para lembrar que vocês têm que fazer 10 sessões, tá? Porque se não fizer duas só, não adianta. É pelo menos umas 6, né? Eu vou falar pra vocês, eu já fiz 6 na minha glabela e minha glabela tá cheia de pelo ainda. Então é complicado. Porque a depilação a laser em si, se você for acompanhando a longo prazo, as mulheres mesmo têm que fazer a cada ano, Faz 2 anos, manutenção. retocar, manutenção. Então, assim, não. Assim, é uma coisa que é muito difícil a gente fazer essa análise porque a gente não sabe direito a fisiopatologia da doença. A gente estuda, 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 lê, 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 lê. E a gente não tem certeza se a doença vem realmente porque tem pelo na superfície ou se porque existe uma migração de célula pilosa para a região. Então é complicado a gente falar, o laser não é para matar tudo ali. Vale a pena. É que nem eu falo, quando você está gripado, você toma vitamina? É. Eu tomo, eu tomo. Aham. Faz mal? Faz Não tomar faz. mal quando toma vitamina quando tá gripado. Sua avó mandava você fazer isso. É a mesma coisa para depilação laser. Vai fazer bem? Olha, não temos certeza. Mas vai fazer mal? Não. Faça. Agora, o tempo para você indicar fazer isso aí, eu não recomendo fazer muita depilação no pós-operatório, porque eu acho que irrita, machuca. Às vezes cai pelo na região, não que vai ajudar a recidivar, mas às vezes o pelo vira um corpo estranho. Então é difícil isso. Se for uma depilação muito cuidadosa, feita assistida e tudo mais, bacana, faça. Mas espera cicatrizar, é o que eu falo. Espera que aquela ferida fechada, para os ferida fechada pode fazer. E não existe esse consenso literário de quantos centímetros para um lado, quantos centímetros para o outro. Eu falo assim, olha, bota 4 centímetros de depilação para onde estão as feridas, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. O que é bastante, fica, às vezes ficou. Eu já tive uma paciente que ficou feio. Ele parecia um lobisomem, ele falava, vou fazer. Eu falei, faz. Aí ele voltou para mim e falou, não, doutor, tô arrependido, não consigo mais usar sunga.
acha que tem um cisplander, faz a depilação a laser e acha que vai resolver o problema também, né, doutor? Porque a gente recebe bastante mensagem desse tipo, que a depilação a laser pode curar a cisplander, e na verdade não é bem assim, né? Não, não. Não, e é difícil de analisar isso aí, porque quando a gente fala em cisplander, a gente fala de uma doença crônica. Você lembra que a gente começou falando sobre isso, né? Então, assim, se você pegar no meu trabalho que eu te mandei, acho que a referência 3 ou 4 é uma meta-análise gigantesca. E nessa meta-análise fala um monte de laser. Quando você pega para ver o laser, na verdade está falando de depilação a laser para cisplander. E aí o cara pega e mostra assim que cura o cisplander em tantos por cento. Aí quando você pega o trabalho para ler, o tempo de acompanhamento dos caras é de 1 ano. Serve, não serve? Por quê? Porque é uma doença que às vezes recidiva num ano, aí no outro ano recidiva de novo. Recidiva não, falei recidiva, desculpa. Inflama no ano, infecta no ano, aí no ano seguinte infecta 2 vezes, aí no outro ano infecta 3 vezes, aí no outro ano infecta 10 vezes. Então não é isso, não é o laser, a depilação a laser que vai curar. Então é diferente, é a cirurgia laser, que é o laser de diodo, que é um catéter que eu enfio dentro do cisto e queimo, da depilação laser que faz tó, e dá um calorzinho na região. Tá? Entendi. E, doutor, eu vi também no seu trabalho em relação a histórico familiar. Eu falei até com o doutor Marcelo que meu sobrenome deveria ser Pilonidal, porque eu tive, a minha irmã gêmea teve, e eu descobri mais 4 primos por parte de pai que tiveram. Isso daí é, sim, um fator, ou isso caiu o raio aqui 500 vezes na minha família? A gente vê que tem. É comum às vezes perguntar na família e você vê que sim, tem uma correlação genética. Mas essa correlação genética tem muito a ver com o tipo de classificação que tem no teu corpo. Então existe um componente genético com certeza. Os Sim. pacientes caucasianos têm mais também, né? Então, brancos que eu falo, né? Falo caucasiano para ser politicamente correto, né? Porque a gente tem dificuldade hoje em dia de falar qualquer coisa, mas os pacientes brancos com etnia europeia a gente vê mais, né? Porque eles são aqueles pacientes mais peludos. Até as meninas, quando você chega mais perto, você vê que elas têm uma explicação ralinha, não tem nada de pelo, mas tem aquela penugem. Então, eu acho que tem uma correlação sim com a existência de pelos mais abundantes no corpo, mas eu acredito que tem muito mais influência hormonal. Mas é uma crença, né, pessoal. Aonde está localizado? Como que a gente faz para encontrar? Quem quiser agendar a consulta? Nesse momento, estou localizado na minha residência agora. Olha o quadro, maravilhoso. Não, brincadeira. Eu trabalho aqui na rua Peixoto Gomide, ao lado do Hospital 9 de Julho Sírio-Libanês, no conjunto 86. Vocês podem agendar pelo site www.drrodrigobarbosa.med.br. Dá para ligar, né, no 011 32860210. Dá para me encontrar no Insta. Olha, eu vou confessar, se as pessoas mandarem mensagem eu não responder. Eu tenho uma vida muito corrida, às vezes eu não consigo responder todo mundo. Às vezes eu tenho uma pessoa que me ajuda com o meu Instagram hoje em dia, porque infelizmente eu não dou conta de tudo, porque além do meu Instagram, além do meu mestrado, além do consultório e das bariátricas e etc. Eu queria falar sobre isso, inclusive, só abrindo uma aspa Pode? aí. Então, assim, Aham. eu não consigo responder para todo mundo, mas eu me esforço para fazer isso e o pessoal me envia. Então, quem quiser enviar mensagem, envie. Vou fazer o máximo possível para responder da melhor forma possível. Tá? Então, era isso que eu queria falar. Mas sobre a obesidade que você falou no começo da live, eu tenho uma vírgula para acrescentar. Que os pacientes obesos que eu tenho hoje em dia no consultório, que vêm por cisto e acabam vendo que eu faço bariátrica também, que eu tenho feito na prática, tá? Que pode ser uma dúvida que surja. Eu tenho operado os pacientes da bariátrica primeiro. Hoje eu tenho 5 pacientes operados com cistiponidal de bariátrica. E é bem interessante, porque o paciente, durante a recuperação da bariátrica, ele já relata que o cisto parou de incomodar muito. Muito, muito mesmo. E aí eu tendo a programar essa cirurgia quando o paciente atingiu o ápice da perda de peso com a bariátrica. Lembrando que bariátrica não é para todo mundo e é para quem quer mudar de estilo de vida, mudar de verdade. Como você percebe, o cisto piora muito
com a obesidade. E a obesidade é uma doença e piora muito diversas outras coisas na sua vida. Então você precisa combatê-la como se fosse uma doença e não um problema estético. É verdade, Era doutor. essa vírgula que eu queria falar. Só para complementar essa vírgula, eu tenho 4 amigos que realmente mudaram a vida. 2 deles fizeram bariátrica e tinham muita dificuldade em cicatrização. E depois que fizeram bariátrica e emagreceram, assim, a ferida fechou completamente, não tiveram problema nenhum em relação à cicatrização. Então, eu acho bem válido reforçar isso aqui, porque eu tenho amigos próximos que realmente fizeram a diferença em relação a emagrecer por conta do cisto, né? E por conta de outros fatores também. São fatores que atrapalham muito. A obesidade e cicatrização é muito difícil, né? Porque a obesidade piora a circulação, piora a cicatrização pela questão de você estar com sobrepeso em cima da ferida operatória do cisto. Então, é isso aí. A gente nem abriu perguntinhas do povo, né? Eu vi que tem várias perguntas, eu falando muito, eu falo demais, né? Inclusive, Ei, eu não desculpa, quero de eu me empolgo. ei, Oi? ó, eu tenho 15 anos e tive cisto pleural. Isso pode ocorrer a voltar? Se ele infectou, ele provavelmente vai voltar um dia, vai te incomodar de novo. Então, eu recomendo que busque um especialista da sua região aí e procure ajuda para você evitar que isso aí cresça, né? Porque o cisto cresce. Esse é o Isso que é grande verdade. problema. O cisto Pode cresce. ser esse Cresce cada processo, vez. né? É porque assim, é aquela coisa, toda vez que um cisto ele infecta, ele ganha tamanho. E quando ele ganha tamanho, a cápsula do cisto vai ganhando tamanho junto, mesmo que a infecção esteja curada. Então a tendência dele é que ele vá crescendo. Então, quanto mais anos que você tem de cisto pleural, normalmente pacientes que têm 10, 15 anos da doença sabem que tem, eles chegam também com cistos maiores. Esse paciente, por exemplo, que tem um cisto de 11 centímetros, ele tinha 15 anos de doença. Então, às vezes você troca, às vezes até na técnica aberta, às vezes você troca um cortezinho pequeno que vai cicatrizar rápido por um cortão. Então, melhor operar logo. Mesmo que você só tenha recurso à técnica aberta, se for um cara capacitado, um proctologista bom, ele vai fazer. Às vezes ele nem vai fazer uma técnica aquela de cortão que vai lá fundo e tal, depende muito do exame de imagem, né? Então tem que ser analisado caso a caso. Lembrando que não existe só técnica convencional de buracão. Existe curetagem, existe retalho, existe fechar também, que não é tão indicado porque aumenta a recidiva. Mas é caso a caso e cada um arcando com as consequências das próprias escolhas. Se possível, escolher uma técnica minimamente invasiva, eu acho que é melhor. Sim. Doutor, outra pergunta pessoal, porque assim, eu tive que buscar alguns Meu cirurgiões ascendente é plásticos, leão. Não, brincadeira. é Ares, é Aquário em Ares. Pensa aí na O seu pessoa, é teimosia. Aquariares? Aham. Ah, Ares é o melhor signo. Depois de Aquário é o melhor signo. Não, Aquário tem toque de limpeza, não dá não. Temático, né, doutor? Mas olha só, a gente não, eu fui no cirurgião plástico e assim, foi indicado ao retalho para o meu caso por conta da má cicatrização. Seria uma técnica assim viável somente para esses casos ou outros casos poderiam ser uma técnica mais invasiva, assim, porque o meu ia ser um estrago, a cara do Chuck ia ficar assim no meu cofrinho de tanta cicatriz, enfim. Primeiramente, Dário, parabéns pelo seu signo. É, Respondendo a sua pergunta, eu não recomendo retalho para praticamente ninguém, porque eu acho que é uma técnica bem, assim, bem mutilante, né? Além da técnica tradicional, porque acaba sendo bem chata a recuperação. Às vezes deforma o bumbum, às vezes não fica muito legal esteticamente falando. Então, eu não recomendo. Claro, existe o caso do retalho. Qual é o caso do retalho? É o cara que não cicatriza de jeito nenhum. Mas eu nunca vi pessoalmente um caso que não cicatriza de jeito, de jeito, de jeito, de jeito nenhum. Porque existem coisas para passar na cicatriz, existem cremes, existem óleos, existem debridantes. Então a gente acaba tendo, os cuidados locais acabam superando os retalhos. Aham.
E, doutor, só para finalizar agora, que eu vou te deixar aí, que já tem 1 hora de live, o curativo para tratamento menos invasivo, como que é feito? Assim, eu sei que a gente normalmente com técnica aberta a gente usa colagenase, né? A gente usa gás dentro da ferida. Como que é feito o curativo com métodos menos invasivos, se é que preciso essas coisas todas? Então, eu vou te falar o que, que eu faço na minha prática. Uhum. Dei muita lida em coisa de enfermagem que eu decidi, eu estabeleci bem essa conduta aí para mim. Tá? Quando eu faço técnica minimamente invasiva, eu vou te falar uma coisa assustadora, não fique assustada. Eu não faço curetagem pós cauterização, seja fotocoagulação, ou seja fototermoablação, ou seja termoablação com eletrocautério. Então fica aquela capa preta na cirurgia, sabe aquela coisa preta que fica na ferida, de queimado mesmo. Porque se você for pegar de literatura, episite, o pessoal manda pegar a escovinha, passar lá dentro, tirar os resíduos, não sei o quê, não sei o quê. Eu não faço isso porque a necrose estimula a migração de fator inflamatório, então inflama mais, expulsa mais líquido. Então eu acho que acaba sendo melhor para a cicatrização. Por achismo, tá? Por achismo, não tem como provar isso, mas acabo deixando então aquela coisa pretinha lá que fica mesmo, eu não tiro aquilo. Então o que, que eu faço? Na primeira semana eu costumo deixar um curativo para não grudar e deixar estimulando aquela reação inflamatória lá, inflama mesmo. E fechado, por exemplo, um nebacetim, um antibiótico tópico. Uhum. E como eu deixo aquela coisa necrótica lá, eu costumo deixar antibiótico oral também. Também não é uma coisa muito científica, mas é uma coisa, aquela coisa, opinião de especialista. Eu já tive 2 infecções que eu tive que entrar com antibiótico e os pacientes que eu tenho dado não têm infectado. Aí o que, que acontece? Quando volta na primeira semana, que eu olho a ferida, que costuma ter um ponto de necrose bem visível lá, e eu talvez esteja caindo meu fone, tá? Eu tô ouvindo aqui alguma coisinha. Não estou te ouvindo, doutor. Voltou o áudio? Voltou, agora voltou. Tá. Então eu costumo pedir para o paciente colocar colagenase por cima do pontinho preto e recobrir com nebacetim, porque a colagenase, quando escapa para a pele, queima. Tem Muito. paciente, e tem paciente que não se dá bem com a colagenase, às vezes com alguns perfis de pele não vão legais, então eu uso Safigel. Então eu troco a colagenase pelo Safigel, que é um debridante um pouquinho mais fraco, mas pô, eles toleram melhor. Então é muito de caso a caso, de quanto necrose tem. Realmente, se for aqueles pacientes que têm uma fístula grande, que eu tive que debridar com aquele negócio tão preto, aí tem que ser colagenase. A colagenase é porreta para isso aí. E o nebacetim ajuda. Doutor, muito obrigada. Sensacional. Vamos fazer mais vezes. Vamos. Vamos, né? Black Eu April. mais. E tamo junto. Total. Tamo Tá bom? junto sempre. Se precisar, sabe que eu tô aí. Vamos continuar aí com o nosso projeto do Landau Center. Prometo que na próxima live eu não vou vir com cabelo de centro cirúrgico, vou usar um peito, olha aí. E isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada aí. Eu que agradeço, tá bom, doutor? Fica com Deus e até a próxima. Até mais, querido. Um beijo. Tchau.